para manter a nossa cultura. Sem nenhum tipo de garantia de que a gente vai ter no futuro as nossas crianças com a nossa cultura, com conhecimento da mata e tudo que a gente aprende dentro da aldeia. E essa situação de conflito pelo nosso território não foi causado por nós. Se tem uma situação que não é nem um pouco correta, é dizer que os povos indígenas são invasores desse território. E por parte desse senhor, Antônio Tito Costa, a gente tem ouvido isso. Ouvido declarações racistas que discriminam a nossa comunidade, nossas crianças, xingando nossas crianças de suja, falando que nossas mulheres são gordas, dançam o dia inteiro, não são índias, falando que a gente tem um acampamento aqui, falando que a gente não produz nada na terra. E esse senhor já foi deputado federal e representou essa nação um dia. E essa é a visão dos que representam a sociedade brasileira. Uma visão etnocida, uma visão que não respeita a forma tradicional dos povos indígenas se organizar. E também não respeita o direito dos povos originários dessa terra. Porque hoje a gente depende do Estado para dizer onde a gente vai morar ou não. Essa situação de dependência faz criar todo esse conflito, depender do Estado, depender do governo brasileiro, que não respeita e mantém essa política anti-indígena, que não demarca a terra, que não assina a portaria declaratória, e que por essa omissão do governo, a gente vive nessa situação de ter 40 crianças com casos de desidratação, sem recurso à água, de ter mais de 100 casos de crianças de diarreia, vômito, por causa da água suja que a gente bebe na nascente aqui, que a nascente da aldeia do Tecoapuaú está contaminada. Mas é essa água que a gente usa para tomar banho. É a água da descarga dos brancos que cai na aldeia. É isso que sobrou para a gente hoje. E é isso que o governo insiste em não reconhecer a injustiça histórica desse país com os povos indígenas dessa terra. A gente ainda está resistindo hoje. A gente está resistindo porque a gente sabe que é o nosso último grito mesmo, no Jaraguá. A terra indígena Jaraguá é a menor terra indígena do país. E é uma situação que não é difícil de resolver. É falta de interesse político. É dizer que o índio é pobre, que está dentro de uma classe social que não contribui para o desenvolvimento desse país. Essa visão que o governo tem da gente. Não consegue entender e reconhecer o direito originário de ser quem nós somos, que está na Constituição Federal Brasileira, que garante a proteção e o desenvolvimento da comunidade de acordo com as suas práticas, de língua, de costume, de plantio, de forma própria de organização. Isso não é respeitado. A Carta Magna desse país que a gente lutou tanto, que as lideranças no passado, meus tios, meus avós, lutaram tanto para conseguir aprovar a Constituição. Hoje o governo simplesmente pisa no artigo 231 e diz que quem manda são eles. E que nós temos que viver sobre a injustiça e a omissão. Porque é a omissão que faz aumentar o conflito. É a omissão de não resolver a questão da demarcação das terras indígenas no país que foi prevista com a Constituição de 88 para que se resolvesse em 5 anos. E já se arrasta 25 anos. Não são 25 anos. São muito mais do que simplesmente tempo. São vidas. São povos que vão sendo exterminados, que vão sendo extintos por essa política de desenvolvimento que não respeita os povos originários dessa terra. Até quando a gente vai ter que lutar para manter o nosso território? Até quando a gente vai ter que lutar para ter o direito de ser quem nós somos? É como eu costumo falar. Em muitos bairros em São Paulo, quando as pessoas vão, tem museu. Em Budas Artes tem museu. Tantos lugares tem museu. Um dia já viveram povos indígenas ali. Hoje o que sobrou são os museus para lembrar dos povos indígenas que viviam ali. É essa política que quer transformar o povo indígena em museu, no passado. É isso que a educação escolar ensina. Os povos indígenas ficaram lá em 1500.
que Pedro Álvares Cabral veio para cá, dominou, massacrou e que hoje não existe mais povo indígena no Sudeste. Nós estamos aqui na metrópole. Não porque nós criamos a aldeia perto da cidade. É muito difícil a gente ter que responder sempre a mesma situação. E eu ouvi de um senhor que diz que tem um documento, um título, desde a coroa de Portugal aqui no Brasil. Eles tiravam os povos indígenas e davam título. Deram título de tudo quanto é terra. Hoje em terra indígena tem 5 proprietários da mesma terra. 5 pessoas que têm documento do mesmo lugar. E por outro lado, o povo indígena, os pajé, os mais antigos, dizendo que aquilo é território tradicional. Que aquilo depende do futuro das crianças. Que aquilo depende do futuro da comunidade, da cultura. E tem 5 pessoas, mais de 5 pessoas com a mesma terra, com o mesmo documento, lutando pela mesma terra. Isso foi o que esse governo fez. Distribuir título e dar essa propriedade para os brancos. E hoje essa situação de injustiça que a gente vive não é culpa nossa. É como se a gente fosse invasor, como se a gente estivesse roubando terra, como se a gente estivesse invadindo esse território. Isso é um absurdo. Dizer que a gente é contra o progresso. Um progresso que leva a vida dos povos originários dessa terra. Um progresso que tira o direito do ser humano de viver com a sua dignidade, com o seu conhecimento do que é a Terra. A gente enxerga o universo de uma maneira diferente. E nem por isso a gente não respeita o branco. Mas o branco enxerga a Terra, o universo só de um ponto de vista, que é o capitalismo, que é o consumo excessivo, que é acabar com o meio ambiente, que é acabar com os recursos naturais. E a gente sabe muito bem que se não tiver a mata, a gente não vai sobreviver. Esse é o refúgio da comunidade, é a mata. E é exatamente essa área do Itacupé, o pouco de mata que ainda existe em São Paulo, que querem lá fazer terraplanagem, que tem uma construtora que já tem um contrato lá que arrendou aquelas terras para construir um condomínio,